Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tenham tendo um ótimo domingo. Para iniciar agora a aula, eu vou fazer uma oração, então todo mundo de olho fechado, para prestar atenção na oração e em respeito a Deus, tá bom? Pai amado, Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por estarmos todos bem, uns aqui conosco em aula, outros viajando nos seus afazeres, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger, que nesse dia aqui a nossa cidade passa por mais uma rodada das eleições, de votos, que o Senhor possa dirigir, que a tua vontade possa prevalecer e que nós venhamos entender o que o Senhor quer para nós e que o Senhor possa estar com todos os nossos governantes, municipais, estaduais e o presidente. Obrigada por tudo, se eu te peço e te agradeço em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo sobre o Espírito Santo, né? Nós vimos na aula passada que o Espírito Santo, ele é o autor da palavra de Deus, né? Ele que inspirou os homens a escrever a palavra, mas ele não só inspirou a escrever a palavra, como inspirou também esses homens a falar de Deus para as outras pessoas. Vou colocar aqui, compartilhar com vocês a tela. Espera aí. Ui. Pronto. Todo mundo tá vendo? Então, ótimo. Então, tá. Então, aqui as pessoas estão ouvindo Pedro. Essa passagem que está mostrando no desenho, ela é lá de Atos, quando depois da descida do Espírito Santo, Pedro começa a falar para muitas pessoas. E ele começa a falar para as pessoas sobre Jesus Cristo. Que ele fala? Que ele fala que Jesus Cristo ele foi morto por causa daquelas pessoas, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí fala assim, ele veio aqui, ele era o Filho de Deus, ele amava todos vocês, mas vocês o rejeitaram e mataram ele. E aquelas pessoas estavam ouvindo, olha a cara delas, tipo, meio apreensivas, meio... o que está acontecendo? Não estou muito bem entendendo o que está acontecendo. E algumas delas começaram a entender. Aí, vocês estão vendo na próxima slide? Apareceu direitinho para vocês? Sim? O que está escrito nesse slide? Fala para mim. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Isso, então. Aí todo mundo fala assim, não, mas Jesus veio morrer aqui por nós, mas o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Como é que a gente vai agora? Jesus já está morto, e agora o que a gente vai fazer? Então, o Espírito Santo estava usando Pedro para falar sobre Jesus para aquelas pessoas, e ele estava convencendo o Espírito Santo as pessoas de que elas eram o quê? Que elas eram pecadoras. Elas estavam entendendo o quanto elas eram pecadoras, aquele pecado que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus. E então eles estavam entendendo que Jesus veio para perdoar esses pecados, para derramar o sangue dele. Olha a cara delas, tipo, nossa, eu sou pecadora, e agora? O que vai ser de mim? Ó, preocupadas, porque elas estavam entendendo que elas eram pecadoras. E quem dá esse convencimento de que nós somos pecadores? O Espírito Santo. Muito bem, o Espírito Santo que nos convence. Então, olha como o Espírito Santo estava agindo. Ele age de várias maneiras na nossa vida. Então, as pessoas estavam entendendo: nossa, então a gente é pecador, a gente realmente está longe de Deus, nós matamos Jesus, e agora o que nós vamos fazer? E aí, então, que eles queriam indagar Pedro mesmo. Olha a cara deles: Pedro, e agora? A cara deles, tipo, sabe, cara de interrogação? E agora, Pedro, o que nós vamos fazer? Jesus já está morto. E agora, o que nós vamos fazer, Pedro? Nós somos pecadores. Jesus veio para nos salvar e nós rejeitamos eles. E agora? A cara deles de interrogação. Mas aí, Pedro fala para eles que basta eles aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenderem que Jesus era o Filho de Deus, que ele veio ao mundo
para falar de Deus e falar do seu amor, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados e derramou o sangue dele para nos lavar, mas que ele não ficou morto, ele ressuscitou e venceu a morte. E se eles crescem nisso, eles poderiam ter os seus pecados perdoados. Nós continuamos sendo pecadores, mas só que agora salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz. E sabe o que aconteceu nesse dia? 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas, vocês acham que é pouca gente ou que é muita gente? Muita gente. É muita gente. É muita gente. Sabe mais ou menos quantas pessoas cabem na nossa igreja? No templo, lá onde a gente vai? Quem sabe mais ou menos quantas pessoas cabem? Umas 50, eu acho. Não, não agora que está na pandemia, que a gente está indo em reduzido, mas se a gente... Eu acho que é umas 100. cheia. Umas 100, mais ou menos. 100. No máximo 100. Umas 120 Sim. pessoas cabe lá sentada quando a igreja está cheia. Agora imagina, isso já é muita gente, a igreja cheia, não fica muita gente uma perto da outra. Imagina agora isso praticamente multiplicado por 30. É muita gente, todos esses entenderam que eram pecadores, foram convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus... Oi, professora. Oi, Di, tudo Tia bem? Karina. Sim, Ah, então tá bom. Que bom que você conseguiu participar hoje da aula. E se convenceram que o Espírito Santo ajudou eles a se convencer de que eles eram pecadores. Eles aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles entenderam que eles eram judeus, né? Eles não eram gentios. Pedro estava pregando para os judeus. E eles entenderam que Deus amava eles através de Jesus Cristo. Então, eles se converteram e naquele dia mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador e se batizaram. Então, a gente vê como o Espírito Santo ele age de várias formas na nossa vida. Ele usou Pedro para falar de Jesus para as pessoas, foi no coração dessas pessoas e convenceu elas de que elas eram pecadores e ajudou eles a consertar o seu caminho, a ir para a direção certa. Quer ver? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês entenderem melhor como isso funciona. Nessa história vai ter personagem que vai ser vocês e personagem que vai ser o Espírito Santo. Então eu quero que vocês prestem atenção para saber na história quem é vocês e quem é o Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é o Jorge. Fala, oi, Jorge. Oi. Oi, Jorge. O Jorge, ele tinha ido passar as férias na casa dos avós dele. E os avós moravam, tipo assim, sabe, no sítio, no meio do mato, naquele lugar bem gostoso. Uhum. A Rosa sabe bem, né, Rosa? Uhum. Amo. Só que acontece, no sítio era um lugar tranquilo, por quê? Porque tinham pessoas perto, era um lugar mais aberto, tinham poucas árvores, então ele era aconselhado a sempre ficar naquela região. Não era para ele ir muito longe, porque ele podia, né, se perder, acontecer alguma coisa. Só que o Jorge, gente, era muito curioso, Jorge. O Jorge queria aventura, queria diversão, queria aproveitar as férias dele da melhor forma possível, e aí ele decidiu que ele ia dar uma andadinha ali por perto, ele não ia muito longe, não, ele ia dar por perto. Aí começou a entrar na mata, começou a correr pelas árvores, ver plantas que ele nunca tinha visto, aí ele viu que tinha um morro que parecia que tinha uma cachoeira, aí ele falou assim, nossa, eu quero ir lá ver, e foi correndo, só que nisso que ele foi correndo, a cachoeira não estava tão perto quanto ele pensava que estava, né? Ele foi correndo, e aí de repente ele viu que o sol estava se pondo e que estava começando a ficar escuro. E que ele pensou assim, vixe, está começando a escurecer. É melhor eu voltar antes que escureça e eu não veja mais nada nessa floresta. Que imagina, um monte de árvore, já é difícil já passar a luz do sol. E aí começou a escurecer. Aí ele falou assim, aí ele começou a ver assim, é para lá que fica o sítio. E começou a correr na direção. E começou a correr, e nada do sítio chegar.
e nada do sítio está perto. E aí começou a ficar mais escuro, ele começou a não ver quase nada, aí de repente ele só ouviu um vulto. Um vulto, você sabe o que é, né? Uma sombra assim, meio de longe, assim, né? Um vulto. Calma, gente, não é uma história de terror e não era um fantasma, tá bom? Ele viu aquele, ó, aí ele viu mais perto que era um homem. E o homem estava vestido com roupas como se fosse assim um guarda, sabe? E tinha uns papéis na mão dele. Aí ele chegou assim perto do homem e falou assim: Oi, você é o Jorge. Tá todo mundo te procurando. E eu também estava te procurando aqui na floresta, porque sabe para onde você está correndo? É o caminho errado. Se você continuasse mais um pouco para frente nesse escuro, você não ia ver que tinha um abismo e você ia cair no abismo e ia morrer. Aí o Jorge falou assim: Nossa! Aí ele, não, calma. A gente vai tirar você daqui. Aí os papéis que estavam na mão do guarda florestal eram mapas. Aí ele começou a mostrar assim: ó, Jorge, tá vendo, ó, onde você tá aqui? Então, aqui é onde você tá. A gente vai nessa direção aqui, vai fazer assim, vai contornar essa curva, vai contornar, e aqui você vai chegar no sítio. E aí eles fizeram tudo conforme estava no mapa, e aí o Jorge, quando ele deitou a cabeça dele no travesseiro, ele ficou tão agradecido àquele homem que tinha ido atrás dele, tinha advertido ele do perigo, salvo ele e levado ele para o caminho certo e guiado ele. E aí a história acabou bem. Jorge estava em casa no final do dia, dormindo na sua caminha bem gostosa. Agora nós vamos pensar nessa história. Quem somos nós? A gente é o Jorge. O Jorge. Muito bem, nós somos Jorge. Pecadores, teimosos, querendo fazer a nossa vontade, porque às vezes é bem mais legal fazer a nossa vontade, né? E fazendo geralmente algumas coisas, a gente evita, mas de vez em quando a gente faz uma coisa errada. E o Espírito Santo é quem? É O guarda O florestal. guarda florestal. Muito bem, é o guarda florestal. Por quê? Porque quando o Jorge se perdeu, por que ele se perdeu? Porque ele foi Porque ele desobedeceu. ele. Isso, ele não foi para onde ir, por quê? Porque ele desobedeceu. Todo mundo falou, não vai, Jorge, mas o Jorge foi lá e desobedeceu. E o que faz a gente desobedecer mesmo? O pecado. O pecado. Exatamente. Então, olha o que o guarda florestal fez. Ele encontrou o Jorge, o Espírito Santo nos encontra? Sim. Ele nos encontra. Ele mostrou para o Jorge que ele estava perdido. O guarda florestal mostrou para o Jorge que ele estava perdido, estava em perigo? Sim. Ele avisou, ó, se você for para lá, você vai morrer. Se a gente continuar seguindo no pecado, sem aceitar Cristo nosso Salvador, nós vamos ter a nossa morte eterna, que é o sofrimento eterno. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele vai, nos resgata, nos convence do nosso pecado e nos mostra o caminho certo. Foi o que o guarda florestal fez, né? Foi lá e mostrou o caminho certo para o Jorge através dos mapas. E qual é o livro que o Espírito Santo usa para nos mostrar o caminho certo? É um guia? É o Google? É o Waze? É a Bíblia, exatamente, Rosa, é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ela que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, o que o Espírito Santo espera de nós. E o Espírito Santo, ele nos dá uma nova vida. Por quê? Porque ele não somente nos mostra o pecado e nos ajuda a confiar no Senhor, mas ele também dá uma nova vida àqueles que confiam. Uma vida, o quê? O que é uma nova vida? É uma vida diferente da nossa vida de pecado, ou seja, a gente começa a querer buscar fazer as coisas certas e é eterna. Por quê? Porque aqui na Terra nós buscamos sempre fazer o que é certo, aquilo que agrada a Deus, e eterna por quê? Porque futuramente nós iremos estar com Jesus no céu, num corpo glorificado, vivendo uma vida sem pecado, sem dor, sem tristeza. Então eles nos dão uma nova vida eterna. Olha que legal. E é isso que o Espírito Santo faz. E não somente isso, mas ele nos mostra como nós podemos ser parecidos com o nosso pai. Quem aqui conhece uma criança que é muito parecida com a mãe ou com o pai dela, que você fala assim, nossa... Eu me Eu pareço sei com a mais minha com a minha mãe. E Eu me meus, pareço com meu pai.
Minha aparência é da minha mãe, mas meus olhos são do meu pai. Quando você pega as fotos de criança, aí você fala assim, nossa, esse aqui parece eu. Quando você olha para as fotos de criança do seu pai ou da sua mãe. Então, nós, por quê? Porque nós somos parecidos com quem nos gerou, com a nossa mãe, com o nosso pai. Mas nós, o Espírito Santo nos ajuda a sermos parecidos a Jesus, a Deus. Por quê? Porque ele nos ajuda, ele nos auxilia através da palavra de Deus, da Bíblia, a nos tornar cada vez mais parecidos com Deus. Nunca nós seremos igual a Deus, porque Deus é único, é soberano, é todo-poderoso. Mas nós devemos o quê? Olhar para Deus e mirar nesse alvo, sabe? Sabe quando você vai assim, eu quero chegar ali? É ali que a gente tem que chegar, parecido com o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem morar no nosso coração, ele nos convence de que nós somos pecadores e que nós devemos mudar. Lembra? Uma nova vida eterna? Então, uma nova vida quer dizer novas coisas que nós devemos aprender a conhecer. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. E também, quanto menos nós buscamos a Deus, nós nos afastamos dele e ficamos menos parecidos. Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia nisso. Então, a Bíblia ela diz, agora é dia de salvação, lá em 2 Coríntios 6:2. Por quê? Quando o Espírito Santo convence que nós somos pecadores e nós entendemos isso e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tem uma festa no céu. Já pensou? Quando você aceitou Jesus como Salvador, teve uma festa no céu, tipo, uhul, a tia Karine se arrependeu, agora ela vai vir morar um dia conosco aqui no céu. E toda vez que o pecador se arrepende é um dia de festa. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos mostra o caminho certo e ele nos salva através do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. E ele também nos auxilia para que nós possamos falar de Jesus para as outras pessoas, como Pedro fez. Mas isso nós só vamos ver numa próxima aula, certo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou colocar aqui, ó, o versículo que nós estamos decorando, que nós já vimos na nossa última aula, que é de 2 Pedro 1:21, que fala, homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa aqui é uma outra tradução. Quem estava na aula escreveu no barquinho, né? Aham. Vocês já jogaram o barquinho fora ou o barquinho tá aí? Tá lá na minha outra casa. Ah, tá bom. Ah, o barquinho da Isa. Nós fizemos um barquinho para nos lembrar, né? Que Jesus nos guia, isso. Então, vamos todo mundo falar junto o versículo aqui comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Está lá em Segunda Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. Isso. Então, essa é a nossa aula hoje, aprendendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado. Um bom domingo a todos. E domingo que vem eu espero vocês para mais uma aula sobre o que nós estamos estudando, né? As características do Espírito Santo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau! Deus abençoe.